Se você sentir algum desses sintomas que vou te mostrar, seus rins podem estar fracos. Preste bem atenção nos sinais que seu corpo dá. Ele sempre quer dizer algo para você. Os rins são órgãos vitais que desempenham uma série de funções cruciais para a manutenção da homeostase do corpo humano. Eles são órgãos em formato de feijão, localizados na parte posterior do abdômen, um de cada lado da coluna vertebral. Cada rim tem aproximadamente o tamanho de um punho e pesa cerca de 150 gramas. Embora pequenos, os rins são incrivelmente eficientes e desempenham um papel central na filtragem do sangue, na regulação do equilíbrio de fluidos e na manutenção de várias funções metabólicas e endocrinas. Além da filtragem do sangue, os rins desempenham um papel vital na regulação do equilíbrio de líquidos e eletrólitos do corpo. Eles ajustam a quantidade de água e sais como sódio, potássio e cálcio excretada na urina, garantindo que a concentração desses elementos no sangue permaneça dentro de limites estreitos. Essa regulação é crucial para o funcionamento normal das células e para a manutenção da pressão arterial. Por exemplo, se o corpo estiver desidratado, os rins reterão mais água para conservar líquidos, enquanto em condições de excesso de água, eles excretarão mais urina para eliminar o excesso. A importância dos rins para a saúde geral é clara, mas a sua complexidade e eficiência levam-nos muitas vezes a subestimar o impacto que a disfunção renal pode ter. Quando os rins estão danificados devido a uma doença aguda ou crônica, podem ocorrer vários problemas sistêmicos. A detecção e o tratamento precoces da doença renal são essenciais para prevenir complicações graves, como a insuficiência renal crônica, que pode exigir tratamentos invasivos como diálise ou transplante renal. A saúde renal é afetada por muitos fatores, incluindo genética, estilo de vida e condições médicas pré-existentes. Doenças como diabetes e hipertensão são importantes fatores de risco para a doença renal crônica. Um dos primeiros e mais importantes sinais de que os rins podem estar falhando é a mudança na frequência e na quantidade de urina. Os rins são responsáveis por filtrar cerca de 150 litros de sangue por dia, produzindo de 1 a 2 litros de urina, dependendo das necessidades do organismo. Esta urina consiste em resíduos metabólicos, eletrólitos e excesso de água. Quando os rins começam a falhar, a sua capacidade de filtrar eficazmente o sangue e produzir urina pode ser comprometida, levando a alterações visíveis na micção. Um dos primeiros sinais pode ser a necessidade de urinar com mais frequência, especialmente à noite, uma condição conhecida como nictúria. A nictúria pode ser um indicativo de que os rins não estão concentrando a urina adequadamente. Em situações normais, os rins reabsorvem a maior parte da água filtrada, concentrando os resíduos em uma menor quantidade de urina durante a noite. No entanto, quando os rins estão danificados, essa função pode ser prejudicada, levando a um aumento na produção de urina noturna, além de ser inconveniente e afetar a qualidade do sono. Por outro lado, a produção de urina pode diminuir significativamente, sintoma denominado oligúria. A oligúria é definida como a produção de menos de 400 ml de urina por dia. Isto pode ser devido à redução da função de filtragem dos rins, impedindo a eliminação adequada de resíduos e líquidos. Quando os rins não conseguem filtrar o sangue de forma eficaz, resíduos e excesso de líquidos podem acumular-se no corpo. O segundo sinal importante de que os rins podem estar falhando é o inchaço nas extremidades do corpo. Quando a função renal é comprometida, esse processo de filtração é prejudicado, levando à retenção de líquidos no corpo. A retenção de líquidos ocorre porque os rins não conseguem excretar a quantidade necessária de sódio e água, resultando em um acúmulo no espaço intersticial, que é o fluido entre as células dos tecidos. O inchaço ou edema pode ser facilmente observado nas extremidades inferiores, como tornozelos e pés, especialmente ao final do dia ou após longos períodos em pé ou sentado. A gravidade puxa o líquido acumulado para baixo, tornando o inchaço mais visível nessas áreas. Os tornozelos e pés inchados podem se tornar dolorosos e desconfortáveis, e a pele pode parecer esticada e brilhante. Se pressionada, a área inchada pode deixar uma depressão temporária. O terceiro sinal é a fadiga e o cansaço extremo. A anemia, comum em pessoas com doença renal crônica, é um dos principais contribuintes. Rins saudáveis produzem eritropoetina, um hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos na medula óssea. Os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte de oxigênio dos pulmões para o resto do corpo. Quando os rins estão danificados, produzem menos eritropoetina, o que leva a uma diminuição na produção de glóbulos vermelhos.
Isto leva à anemia, que por sua vez causa fadiga e fraqueza porque o corpo não recebe oxigênio suficiente para atender às suas necessidades metabólicas. A acumulação de toxinas e resíduos no sangue também contribui para a sensação de fadiga. Os rins têm a função de filtrar esses resíduos do sangue e excretá-los na urina. Quando a função renal diminui, esses resíduos, como a ureia e a creatinina, começam a se acumular no corpo. Essa condição, conhecida como uremia, pode causar uma série de sintomas, incluindo náuseas, perda de apetite e cansaço extremo. O quarto sinal importante é a coceira persistente e alterações na pele. A coceira associada à doença renal crônica é um sintoma comum e pode ocorrer em qualquer parte do corpo, embora muitas vezes seja mais intensa nas costas, abdômen, cabeça e membros. A sensação de coceira pode variar de leve a intensa e pode ser contínua ou intermitente. Em casos graves, a coceira pode ser debilitante, causando coceira intensa que pode danificar a pele e aumentar o risco de infecção. Os rins saudáveis ajudam a regular os níveis de fósforo no corpo, excretando o excesso na urina. Quando a função renal é comprometida, os níveis de fósforo podem aumentar, levando a depósitos de cálcio e fósforo na pele, que podem causar irritação e prurido. A pele seca é outra condição comum entre os pacientes com esta doença que pode contribuir para a coceira. A função renal prejudicada pode causar uma diminuição na produção de óleos naturais da pele, causando ressecamento e descamação. A pele seca é mais propensa a rachaduras e inflamações, o que pode aumentar a coceira. O quinto sinal é a hipertensão arterial. Este sintoma é importante porque pode ser tanto uma causa quanto uma consequência de problemas renais. A hipertensão ou pressão alta é uma condição crônica que pode causar danos significativos aos rins ao longo do tempo, e por sua vez, a disfunção renal pode levar a um aumento da pressão arterial. Quando os rins estão saudáveis, eles filtram o sangue, retirando o excesso de água e sódio, que são excretados na urina. Este processo ajuda a regular o volume sanguíneo e a pressão arterial. Porém, quando os rins não funcionam bem, eles não conseguem eliminar adequadamente o excesso de sódio e água, o que leva à retenção de líquidos e ao volume sanguíneo, o que aumenta a pressão arterial. Além do controle do volume de fluidos, os rins também produzem hormônios importantes para a regulação da pressão arterial, como a renina. A renina é uma enzima que inicia a cascata do sistema renina-angiotensina-aldosterona, SRA, que regula o equilíbrio de sódio, a resistência dos vasos sanguíneos e, portanto, a pressão arterial. Quando os rins detectam uma diminuição no fluxo sanguíneo, eles liberam renina, que eventualmente leva à produção de angiotensina segunda, uma substância que causa vasoconstrição, estreitamento dos vasos sanguíneos e aumento da pressão arterial. A angiotensina segunda também estimula a liberação de aldosterona, que faz com que os rins retenham sódio e água, aumentando ainda mais a pressão arterial. Preste atenção nesses sinais e procure ajuda médica para entender melhor o seu caso e realizar exames de rotina a fim de analisar sua saúde como um todo. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal, ative o sininho e até a próxima. Tchau, tchau!